Abastecimento e gestão de recursos hídricos na Roma Antiga e nos nossos tempos. Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal de Juiz de Fora, projeto Relegenda, coordenado pelo professor doutor Luiz Carlos Lima Carpinetti, professor titular de Língua e Literatura Latinas, tendo como bolsistas Ana Luísa Santos Silva e Mariana Rabelo Zambon. Este é um relatório final do projeto Relegenda. Nosso propósito como projeto de extensão é promover a aproximação entre o mundo da literatura latina antiga e o da cultura contemporânea. Pretendemos continuar como arcabouço de projetos de extensão, operando modificações dos textos a partir de temas que tenham algum gancho com as questões da sociedade contemporânea. Nesta temporada, fizemos leituras sobre os aquedutos da cidade de Roma, de Frontino, e trabalhamos com a questão dos recursos hídricos na atualidade, em comparação com o texto de Frontino, Aquaeducto Urbis Roma. Estudamos o texto de Frontino com todas as possibilidades, a fim de fazermos a leitura e conseguirmos assim operar a leitura do texto latino por completo, ao mesmo tempo que fizemos os trabalhos de leitura de revistas como o da Pesquisa da Propesc, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Podemos fazer uma aproximação do texto de Frontino com base em informações sobre o texto de Frontino e os recursos hídricos no mundo atual. A questão dos recursos hídricos para o nosso mundo inteiro é de um agravamento no abastecimento de água em várias partes do mundo, e essa situação se dá também com relação ao uso de combustíveis fósseis e à diminuição progressiva da camada de ozônio. No tocante a Roma, podemos observar que os problemas que se verificam no mundo atual se aproximam das questões do mundo específico para o mundo romano antigo, assemelhando-se no mesmo assunto ao que sucede em escala mundial na contemporaneidade. Naquele tempo, era restrito ao mundo de Roma, cidade muito populosa e que tinha problemas de abastecimento de água. Verificamos que um engenheiro como Frontino, autor da obra Os Aquedutos da Cidade de Roma, soube, sobretudo, administrar a questão das águas e fazer um relatório sobre as obras dos governos imperiais anteriores, apontando também para os problemas daquele setor na administração pública romana, os casos que apontam para a corrupção nessa administração, o que também sucede nos dias de hoje, e isso aponta para questões humanas, de uma forma ou de outra, se mantêm ativas. O trabalho de extensão universitária que realizamos foi um minicurso de 6 horas, distribuído em 1 hora por semana, que ministramos para alguns idosos que residem na Fundação Espírita João de Freitas, situada na Rua São Mateus, bairro homônimo, que é uma residência de longa permanência. Participaram deste minicurso o coordenador Luiz Carlos Lima Carpinetti, a bolsista Ana Luísa Santos Silva e Mariana Rabelo Zambon, que foram as 2 bolsistas voluntárias que realizaram este trabalho sobre minha orientação. Ainda tivemos outros bolsistas orientados no mesmo projeto de extensão, que foram Felipe Gonçalves da Silva e Alice Naves de Oliveira. Estes 2 últimos permaneceram no projeto durante algum tempo e depois foram substituídos, a pedido dos mesmos, por Ana Luísa Santos Silva
e Mariana Rabelo Zambon. Fizemos com estes leituras do texto latino e notamos vários elementos do texto no sentido de criar um paralelo entre as questões do mundo antigo e do mundo atual. A participação dos idosos da Fundação Espírita João de Freitas foi condicionada a questões pessoais de cada um dos idosos, uma vez que nessa fundação não são todos os idosos que participam de eventos. Como oferecemos uma atividade cultural, a escolha por parte de apenas alguns deveu-se às suas idades e questões de interesse por parte dos mesmos. A participação foi voluntária e eletiva por parte dos idosos. Tivemos 6 horas de atividade distribuídas ao longo das semanas em que foi possível trabalhar. Entre mentes, a Fundação João Espírita João de Freitas fazia interrupções para outras atividades, tais como paralisação para assistir aos Jogos da Seleção Brasileira no Mundial de 2026. Encerramos o minicurso apresentando algumas noções do texto latino de Frontino e algumas questões do texto, bem como expressões latinas que se referem à questão da água e aos aquedutos da cidade de Roma. Este minicurso funcionou como atividade informativa e, ao mesmo tempo, de certo modo, como oportunidade de formação. Recebemos o interesse dos membros participantes do minicurso, que foi o interesse pela cultura e pelas questões da sociedade de um modo geral. Neste sentido, nosso minicurso teve como atribuição muito importante o despertar de interesse por questões relativas ao nosso tempo, às nossas questões de hoje em dia e o ser humano de sempre. No trato com os idosos, podemos desfrutar de uma recepção afetuosa no interesse pelo minicurso e o enriquecimento no sentido de lidar com as demandas das pessoas em suas aspirações, suas preocupações e as questões relativas ao ser humano de sempre. Nas próximas sessões do projeto Relegenda, faremos e traremos uma outra questão que seja relativa ao nosso tempo e aos tempos de Roma Antiga. Assim, nós queremos manter um vínculo de cooperação com a Fundação Espírita João de Freitas e levar adiante uma atividade de extensão universitária que necessitamos ter em nossa lida como docente da Faculdade de Letras na área de Letras Clássicas.